Ei, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos hoje mais uma vez nos encontrando para poder falar um pouco da parte prática da campanha da fraternidade, né? Nós que na última semana entendemos melhor um pouquinho do que é a campanha, de como que se dão as orações, de porquê dessas escolhas. Hoje nós vamos falar também da parte prática, de como que as coisas são organizadas, né? E como que a gente pode exercitar no nosso dia a dia o que a gente vem trabalhando na teoria, de como que a gente pode, dia após dia, aplicar aquilo que a gente vem trabalhando na igreja por meio da oração, né, por meio da perspectiva do estudo. Então, agora a gente vai falar de ações concretas de solidariedade. Na semana passada, nós trabalhamos com esse versículo, né, de que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Ou seja, trabalhamos na perspectiva de que somos guardiões da natureza, guardiões da nossa casa comum, né? E a gente só consegue exercitar essa função de guardião quando a gente volta os nossos olhares para aquilo que acontece no mundo, que entra na questão da dimensão social, da dimensão ecológica, que a gente já falou na última semana. Existem, né, aqui no Brasil e em diversas iniciativas internacionais, movimentos que corroboram para o cuidado com a nossa casa comum, para o cuidado e manutenção da vida das pessoas, né, que preservam aí o dom da vida. Existem algumas iniciativas, para quem acha muito complexo trabalhar isso na coletividade, para quem não acredita nessa mobilização, existem algumas atitudes que a gente pode tomar enquanto cidadãos para poder corroborar com esse cuidado da casa comum. E é isso que nós vamos falar hoje. Mas a gente também precisa entender que esse agir, né, esse se colocar à disposição, é também uma consequência do ver, do ouvir a realidade e os processos daquilo que forma o nosso eu espiritual, aquilo que forma a nossa casa, desde o nosso interior até o âmbito mundial, que a gente viu que é uma crescente. Então, a gente precisa compreender os nossos processos e entender que essa ação, essa transformação, ela se dá entre a mistura, né? O mesclar a palavra de Deus e aquilo que a gente compreende dela e observa da sociedade para poder então conseguir realizar mudanças. Agora, é importante também que a gente tenha um olhar que seja otimista e realista. Porque o otimismo, ele coloca a gente numa situação que é um pouco arriscada, de achar também que tudo sempre vai dar certo. E nem sempre, né? Mas a gente precisa ser otimista no intuito de não desistir quando der errado, de acreditar que aquilo que deu errado pode ser feito de uma outra maneira, para que a gente consiga alcançar os objetivos iniciais, ou até mesmo ampliar ou, se for o caso, destrinchar este objetivo inicial para que a gente consiga alcançar da melhor forma possível esse cuidado. E precisa ser realista, porque a gente precisa propor práticas que façam sentido e que possam ser realizadas, né? Não adianta nada a gente pensar em práticas que não tem como de fato a gente exercitar. Por exemplo, não, então nós vamos reflorestar o mundo todo plantando uma nova Amazônia na região europeia. Não faz sentido, porque o clima, a vegetação é outra, então não é realista. A gente precisa ter essa ideia realista e otimista dentro dos planos que a gente realiza. Isso faz com que nós tenhamos esperança. E é a esperança que nos move, é a esperança que nos faz unir os esforços, tanto da ciência, né, da tecnologia e dos estudos, quanto da questão
do profetismo da fé, né? Esse diálogo possível entre fé e ciência é, acontece por meio dessa esperança para que a gente possa então superar a crise que a gente vive. Quando a gente olha para a realidade, a gente vê que a alternativa mais econômica e eficaz, ela consiste em reduzir a curto prazo as emissões dos gases poluentes, fazendo com que essa questão energética, né, ela seja já transposta, ela seja modificada, apoiando as formas limpas, as formas sustentáveis de energia. Como igreja, também a gente não pode deixar de propor e de entender que chegou a hora de aceitar aí esse decréscimo do consumo, né? É ter o necessário, é viver para ser e não para ter, né? É entender qual é a nossa capacidade humana de contemplação, o que realmente a gente necessita, o que realmente faz parte da nossa vivência cristã e o que é supérfluo e o que a gente pode abrir mão, né? A gente precisa reafirmar essa dimensão do repouso, né? De ser menos produtivista, não é produtivo, é produtivista nessa organização de tempo e de trabalho que consome a nossa energia, né? A nossa energia no sentido da energia vital, da gente não conseguir fazer mais nada em prol do outro, em prol da sociedade. E muitas vezes a gente tem esse desgaste por uma remuneração que não é justa, que não é digna, em situações de trabalho cada vez menos humanizadas. E a gente precisa lutar para que haja mudança nesse sentido também, né? Nós, enquanto classe trabalhadora, nós precisamos nos unir para poder promover essas mudanças necessárias. Muito se falou da escala 6 por 1. E é muito triste quando a gente vê discurso de muitos trabalhadores dizendo assim: ah, mas eu trabalho de segunda a sábado, eu preciso que o mercado abra no domingo. Ué, mas aí você pode ter a folga e o outro não. E você trabalha no sábado por conta dessa escala 6 por 1. O ideal seria que a gente tivesse um horário mais justo, um horário flexível. Tá, então já que existe essa demanda do final de semana, e o final de semana é o dia do descanso, que então ele seja compensado com o dia útil, às vezes de 2 por 1 final de semana, né? Então a gente precisa repensar estratégias e não apenas repetir discursos da internet que às vezes a gente nem entende qual é o projeto. Nenhum trabalhador sairá prejudicado com o fim da escala 6 por 1. Muito se fala, por exemplo, dessa questão, porque vai prejudicar a economia. Países considerados ali da primeira grandeza, os países europeus, muitos já adotam essa escala de 5 por 2, alguns até de 4 por 2, né? E a gente vê não só uma dedicação maior nos dias de trabalho, um envolvimento melhor, no sentido assim, das pessoas se dedicarem à sua função, fazer bem feito e com qualidade de vida, com saúde mental. E são países que não tiveram prejuízo nenhum na economia. Então a gente precisa analisar os modelos, entender de onde vêm os projetos e compreender também que discursos são esses que muitas vezes nos prejudicam enquanto sociedade. Às vezes a gente trabalha numa escala menor, às vezes a gente tem uma condição de trabalho privilegiada, mas a gente também precisa lutar por a mesma dignidade de todos, né? Isso independente do ponto de vista partidário, do ponto de vista político, mas pensar em uma questão que é social, né? Como a gente falou no encontro da semana passada, todas as nossas escolhas são políticas, né? Quando a gente faz uma análise das ações de Cristo, né? A gente vê que Cristo buscava uma vida igualitária e a sua condenação se dá justamente porque há uma afronta com os poderosos, né? E é claro que a gente não prevê, vamos todos ser condenados.
Às vezes as nossas escolhas, as nossas defesas pela minoria vai sim gerar desconforto para cada um de nós, mas isso também é exercício do cristão, né? Então não que a gente tenha de fato que ir até ali a morte de cruz, mas a morte de cruz no sentido metafórico de também passar por algumas situações e segurar o rojão delas e compreender que às vezes para que uma mudança aconteça, nós também precisamos nos posicionar. Nós também precisamos nos colocar a serviço do outro, né? Nós também precisamos tomar algumas decisões, ainda que essas decisões gerem algumas consequências para cada um de nós, que às vezes não nos favoreça tanto. Então, é um exercício da empatia, né? Dessa compreensão do outro, de se colocar no lugar do outro. E o tempo de agir é agora. Como filhos e filhas de Deus, nós somos responsáveis tanto por proteger quanto por preservar a obra do nosso Criador. Né? Nós somos guardiões dessa obra e essa hora é agora, o chamado é agora, é o nosso dever como discípulo, né? Nos colocar a serviço. Bem, e cada um de nós podemos colaborar, né? Cada um pode fazer a sua parte. As ações individuais, como ditos no encontro anterior, também corroboram para uma mudança maior. Quando a gente age individualmente, a gente, pelo exemplo, modifica a comunidade da qual a gente pertence. Quando a gente age individualmente, a gente inspira outras pessoas a seguirem o nosso exemplo. Então é muito importante essas ações individuais, tá certo? E aí agora nós vamos conhecer então e fortalecer as iniciativas de cuidado com a casa comum. Nós vamos falar um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais prática, de como exercitar tudo isso, né? Que a gente vem falando e tal, porque parece longe, mas não é. O que eu posso fazer individualmente? Veja bem, a gente pode escolher alimentos saudáveis e sustentáveis, priorizando uma dieta com menos carne e alimentos ultraprocessados. E aqui, não só por uma questão de saúde física e mental, nesse quesito de escolhas de alimentação saudável, mas principalmente porque quando a gente faz esse tipo de escolha, a gente vai contra um modelo agropecuário que explora, né? A gente vai contra determinadas decisões do sistema agro que, para além de explorar, de invadir terras, de destruir territórios demarcados, a gente também vai contra esse discurso de que o agro tudo pode, de que o agro é pop. Né? A gente sai desse discurso e a gente passa a valorizar mais a criatura. Por quê? Quando a gente apoia esse movimento agro do desmatar para construir sem medida, e agropecuário, tá, gente? Porque para poder a gente ter aí as criações de gado que abastecem as grandes cidades, a gente tem um grande espaço que é desmatado. A gente tem áreas de vegetação que são desmatadas para a construção de pasto e áreas essas que depois não poderão ser reflorestadas, né? Existem algumas plantações que destroem o solo e que naquele lugar também não se pode plantar mais. Então a gente dá um basta nesse consumo exacerbado, que muitas vezes, com esse discurso de abastecer as grandes cidades, explora o uso do agrotóxico, prejudica a nossa alimentação, prejudica a nossa saúde e, além de tudo, ainda gera desperdício, para além das questões sociais já apontadas. Então, é um papel nosso optar por uma alimentação orgânica, optar às vezes por uma horta comunitária, né? Aqui no nosso bairro a gente tem algumas, dentre elas a do aterro sanitário. Então, é optar por iniciativas que valorizem o orgânico, que valorizem a agricultura de subsistência, que valorizem o produzir para esse consumo próprio.
Bom, reduzir o consumo e adotar um estilo de vida crítico e consciente, afastado do consumismo. A gente falou muito na semana passada sobre a cultura do ter, né? E a gente precisa quebrar essa cultura para exercitar o ser. É saber dizer não para as coisas, é exercitar a economia de Francisco e Clara, né? É saber utilizar os 7 R's. E, enfim, produzir menos, porque a produção ela só é exacerbada porque a gente consome dia após dia cada vez mais. A gente consome exacerbadamente também. É tudo com muito exagero. E é isso que faz com que essa roda do consumismo esteja cada vez girando mais rápido, né? Então a gente precisa adotar ali os 7 R's. Precisamos também priorizar a compra de produtos locais e orgânicos, valorizando a agricultura familiar. Muitas vezes a gente tem as feirinhas do bairro que, em vez de receber o abastecimento dos CEASAs, né, das grandes plantações e da grande agricultura, a gente tem as famílias que plantam e vendem em feirinhas. Aqui na porta da nossa igreja, inclusive, aos domingos tem a feirinha. Então, assim, é valorizar esses movimentos. E estou fazendo muito a propaganda do que acontece aqui no Pindorama, porque nós temos opção, né? A gente tem como diminuir um pouco essa questão consumista, né? A gente pode, às vezes, fazer o plantio de alguma coisa na casa da gente, trocar com o vizinho, um planta uma alface, o outro planta uma couve, né? A gente pode fazer esse exercício da partilha também, né? Optar por meio de transportes sustentáveis como bicicleta, caminhada ou carona solidária. Veja bem que interessante. Não está falando para abolir o carro, para deixar de usar o carro. Mas às vezes em uma casa tem ali 3 carros, as 3 pessoas indo para o mesmo lugar, né? A gente pode utilizar um carro só, ou às vezes, se eu moro perto de um colega de trabalho, a gente pode fazer um revezamento de carona. Um dia eu levo, um dia o colega leva, né? E ir fazendo essas trocas beneficia todo mundo, economiza no combustível, então a gente tem uma economia financeira e polui menos, porque em vez de ter 2 carros na rua, nós teremos um. Então são negociações do dia a dia que podem ser feitas. Ah, eu trabalho próximo da minha residência, eu posso fazer uma caminhada, eu posso ir de bicicleta, né? Eu posso optar por outros meios de transporte também. E dedicar momentos diários à oração e reflexão sobre a relação com Deus, os outros e a criação. A gente só consegue compreender a magnitude, a beleza da criação de Deus quando a gente se coloca em reflexão em relação a ela. E é nesse sentido que nós precisamos exercitar este estar em contato, estar em oração, estar nesse exercício espiritual com Deus, né? É nesse sentido que nós precisamos nos fortalecer, porque ao encontrarmos e enxergarmos essa beleza da criação, nós teremos a consciência do quanto nós também colaboramos para a destruição e, consequentemente, ficará mais fácil mudar a nossa postura, porque ninguém quer destruir algo que é belo, algo que está harmonioso, algo que está em paz. Tá certo? Então é um exercício diário e é na oração que a gente encontra a força para que essas mudanças aconteçam. E o que a gente pode fazer coletivamente, enquanto grupo, enquanto comunidade? Quais são as mudanças que a gente pode promover, né? Bem, a gente pode organizar campanhas de plantio de mudas nativas e reflorestamento em áreas degradadas. Aqui no Pindorama e região, na verdade no Filadélfia, né, no aterro sanitário, a gente está com um movimento maravilhoso. É um movimento político de uma necessidade que é do bairro, mas atendida aí por vereadores, no plural, e por agentes da comunidade também, que é o reflorestamento das áreas do aterro, né? Existe o planejamento futuro da criação da área verde e que já está em andamento. Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o Mirante do Aterro Sanitário,
É importante fazer esse movimento, ir lá para ver, sabe? E aí conhecer essas mudanças, tá tão pertinho da gente e parar de usar o termo depreciativo do lixão. Ah, o lixão do Pindorama. Isso é um termo muito depreciativo, né? Deixou de ser lixão há décadas, era aterro sanitário, né? E ainda que tenha havido prejuízos ao longo dos anos, desde que foi desativado, tem sido buscado formas de melhorar a qualidade de vida da região. Então a gente também precisa valorizar isso. Vamos parar de depreciar o nosso bairro, a nossa comunidade, né? Vamos olhar com um novo olhar, com um olhar compassivo para aquilo que a gente tem, né? Promover a coleta seletiva e o reaproveitamento de resíduos nas comunidades e paróquias. Para 2025, nós estamos com um projeto muito grandioso e que vai precisar da colaboração de todos, né? A gente já está estudando aí formas junto à prefeitura, junto às pastorais, movimentos e à própria comunidade, que possa, né, a adoção da praça, agora nós vamos iniciar aí os cuidados, a comissão da praça vai iniciar esses cuidados, vai convocar a comunidade para esse momento. Nós vamos instalar pontos de coleta seletiva. Então, a gente precisa de um movimento de conscientização para que as pessoas também comecem a utilizar o espaço adequadamente. A gente já tem ali a coleta da latinha de alumínio, por exemplo, a gente já tem a coleta de papel, papelão, livro, que nós vamos falar daqui a pouquinho como funciona. Então, a gente já tem algumas iniciativas e precisamos fortalecer e conscientizar mais pessoas sobre isso. O Guimarães Rosa tem um processo, né, ali de coleta de materiais. Ai, materiais. Não é digitais, não, né? Tecnológicos. Esqueci o nome. É, lixo eletrônico. Então já existe um projeto de coleta de lixo eletrônico pertinho da gente. Algumas das farmácias aqui da nossa região já fazem a coleta do lixo hospitalar, como por exemplo as seringas e agulhas de injeção de insulina. Né? Então, assim, é ficar atento a essas campanhas, esses movimentos que acontecem no bairro. É saber que a gente pode fazer a diferença e é promover essa diferença e contar para as pessoas também, né? Realizar mutirões para implementar hortas comunitárias agroecológicas. Acabei de falar da horta do aterro, muita gente não conhece, né? Ela é uma horta riquíssima. A gente pode fazer um movimento na nossa vizinhança de construção de horta comunitária, né? Então, assim, é ter um outro olhar para essas questões. Incentivar e participar de caminhadas ecológicas e vias sacras ambientais para conscientização. A nossa região episcopal, junto aí às foranias, faz esse movimento de caminhada ecológica. Assim que a gente tem a data, a gente faz um processo de divulgação e é importante que a gente participe, que a gente tome posse dessa conscientização, né, desses movimentos, que a gente compreenda quais são as lutas e a gente só consegue fazer isso participando. Ouvir o outro falar é importante, mas estar ativamente gera um conhecimento muito mais rico, gera uma experiência de fala com propriedade, diferente de me ouvir falar e replicar, o que é muito válido. É mais válido ainda você contar a sua própria experiência, você inspirar com a sua experiência. Então é importante que nós participemos enquanto comunidade. Criar e fortalecer redes de articulação com outras igrejas, religiões e movimentos socioambientais em prol da justiça social e ambiental. Na semana passada, a gente falava das pastorais sociais, existem as pastorais educativas e pastorais ecológicas também na igreja. Nós somos membros de um corpo, né, cuja cabeça é Cristo. Então a gente precisa conhecer quais são os outros membros, com quem a gente está interligado, como que a gente pode ter um organismo,
vivo, em pleno funcionamento e em um funcionamento cada vez melhor, né? A gente precisa compreender esses processos e a gente pode perguntar. Às vezes, entrar em contato com um membro de pastoral, olha, você sabe, ligar na secretaria paroquial, conversar a respeito disso com alguém, ficar atento aos avisos paroquiais dados no final das celebrações, né, que nos deixam antenados também a esse movimento, tanto de coleta, quanto das caminhadas ecológicas, quanto dos movimentos de articulação, né? É nos colocar atentos. Bem, e é nesse sentido que a gente vai construir novos caminhos. E o que, que a gente pode fazer como educadores? E aqui a palavra educadores, né, embora eu seja professora e fique uma coisa parecendo que é para professores, a gente está usando no sentido amplo da educação. Todos nós somos educadores à medida que a gente educa outras pessoas, à medida que a gente contribui para a aprendizagem de outras pessoas. E aí, o que, que a gente pode fazer nesse sentido? Incluir temas de ecologia integral no currículo escolar, promovendo debate sobre sustentabilidade e ética ambiental. Eu não preciso ser professora para incluir esse debate na sala de aula. Às vezes, como mãe, como tia, como irmã, como avó, eu vejo ali o estudante falando, sei lá, da emissão do óxido de carbono, né, que é um gás poluente. Nossa, a gente podia fazer um projeto, às vezes, na escola, convidar alguém da área da física para falar um pouco, né, das outras possibilidades, convidar um professor da escola para contar para as crianças de uma maneira mais lúdica, fazer um experimento de energia eólica, de carros, para que as crianças compreendam que existam outros modelos, porque elas também, né, vão fazer parte de um futuro cuja mudança é necessária agora. Né? Muitas dessas crianças ocuparão cargos que nem existem ainda. E aí, o que, que a gente quer para essas crianças, para esses adolescentes? A gente quer que sejam profissionais críticos, justamente para que façam diferença. E é nesse sentido que, como comunidade escolar, nós precisamos incentivar. Às vezes, um programa de televisão que você assiste, uma reportagem do jornal que você acha importante, você pode fazer um movimento de: olha aqui, filho, essa reportagem que interessante tem a ver com o que você está estudando. Por que, que você não leva para sua professora, conta da nossa conversa aqui em casa, mostra um colega seu, né? Para os mais velhos que já estão ali num pré-ENEM, discutir essas questões para além de um possível tema de redação do Enem, é também ter um olhar diferenciado, é saber olhar para a sociedade com esse olhar crítico, né? Realizar oficinas e atividades práticas de educação ambiental com os alunos, como cuidado com as áreas verdes e hortas escolares, não necessariamente com os alunos, mas, por exemplo, se eu sei como fazer, como utilizar a técnica de compostagem, por que não me colocar a serviço, conversar no conselho paroquial, conversar com o padre, a possibilidade de um sábado que seja ensinar as pessoas a fazer isso? Não necessariamente crianças e adolescentes, mas adultos também. É um movimento de educador, né? Nós que sabemos fazer alguma coisa, podemos ensinar as outras pessoas e temos muito que aprender uns com os outros. A habilidade que eu tenho, às vezes falta no meu irmão, e a habilidade que ele tem, às vezes falta em mim. E a nossa troca faz com que nós dois desenvolvamos habilidades diferentes. Olha que importante esse movimento. Combater a desinformação e o negacionismo climático. Lembra que a gente falava na semana passada de discursos que jogam a culpa em determinada parcela da sociedade e geralmente na parcela mais pobre? A gente precisa combater essa desinformação, a gente precisa ficar atento a fake news. Em época de eleição, muito se fala de fake news, mas a gente precisa ficar atento a elas o tempo todo. Precisamos estar vigilantes, precisamos estar em oração,
para que a gente tenha a sabedoria necessária para realizar buscas. Na dúvida de se uma notícia é verdadeira ou não, existem sites de informação que nos auxiliam a verificar. Tem o site da Lupa, por exemplo, que conta para gente se é fake news ou não. Então a gente tem opções para verificar essa notícia, a gente pode ver em quais fontes ela aparece, se é constante a notícia ou se foi apenas em um lugar. A gente pode ver de onde vem, se é numa corrente de WhatsApp, né, se é uma fonte confiável. Nós precisamos exercer esse papel também. Incentivar o uso de materiais didáticos sustentáveis e reduzir o desperdício nas escolas. A rede estadual faz uma coisa maravilhosa, que é usar livros não consumíveis, né? Então, o estudante precisa anotar as coisas no caderno e no final do ano devolver o livro para a escola, para que no ano seguinte ele possa ser reaproveitado. Existe, né, o PNDL, que é o plano, PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático, que pensa nessa troca de livros a cada 3 anos, justamente para que ele possa ser repassado, reaproveitado antes de ir para um movimento de reciclagem. Mas, infelizmente, as escolas particulares, em parceria com as grandes redes de material didático, ainda não pensam dessa forma. Então, os materiais são consumíveis. E o que acontece diante disso? Muitas vezes, um livro, mesmo que não é usado, perde ali a função, ou às vezes consumiu e joga fora. A gente precisa encontrar pontos de entrega desse material para reciclagem, e nós vamos falar de uma sugestão já já, quando falarmos das iniciativas da nossa paróquia. Então fiquem atentos, porque se você tem esse livro didático, se você tem papelão, você já tem aonde entregar. Já já nós vamos falar sobre isso. Bem, estimular projetos de pesquisa e campanhas escolares voltadas para a conservação da biodiversidade e o combate a mudanças climáticas. Esses projetos não necessariamente só na escola, mais uma vez, a gente tem movimentos educativos dentro da própria igreja, a gente tem a catequese de primeira comunhão, que faz um trabalho maravilhoso sobre a economia de Francisco e Clara, a gente tem a Crisma, a gente tem o grupo da Pastoral da Juventude, né? A gente tem as pastorais sociais, a gente precisa atentar a esses exemplos para que a gente também possa exercitar, né, essa prática, para que a gente possa aprender e também estimular nas escolas, criar parcerias com as escolas, não só como igreja, mas como familiares presentes. Né? Uma família presente na escola faz toda a diferença na fluidez do processo educativo, não é mesmo? Bem, e aí, agora nós vamos falar das iniciativas da nossa paróquia. Muitas vezes a gente pensa assim, mas aí se fala de como agir sozinho, de como agir com a comunidade, mas cada um correndo atrás. Como que a gente vai fazer? A nossa paróquia faz alguma coisa voltada para isso? E aí a nossa paróquia faz muitas coisas voltadas para esse processo. A gente tem na nossa paróquia a catequese de primeira comunhão incentivadora da economia de Francisco e Clara, como eu disse antes. Então, é uma iniciativa que forma crianças e adolescentes com um olhar diferenciado para a sustentabilidade e para a prática dos 7 R's. A gente tem um movimento Fé e Política preocupado e ativo diante das discussões ecoambientais. É um movimento que, de fato, está olhando o que acontece à nossa volta, trazendo oportunidades diferenciadas para a nossa paróquia, tanto ecoambientais quanto culturais, sociais, de valorização das culturas diversas, de conhecimento, né, dessas práticas diversas. A nossa igreja faz o recolhimento de latinhas de metal para reciclagem durante o horário de funcionamento da secretaria paroquial, né, de terça a sábado. A gente tem ali na frente do salão da igreja o container de arrecadação dessas latinhas, e depois essas latinhas são enviadas para a reciclagem, e esse dinheiro arrecadado é convertido
para gestos concretos de solidariedade dentro da nossa igreja. A gente tem a campanha do sabão sempre em andamento. Então, a gente tem a produção do sabão ecológico, né? Em parceria aí na Forania. A gente tem a presença da Isabel Paiva muito forte na nossa paróquia em relação a isso. E não só ela, mas as pessoas responsáveis recolhem não somente o óleo de cozinha utilizado, mas também os papéis, os papelões, os livros didáticos que a gente falava agora há pouco, os quais são encaminhados para a reciclagem, a fim de angariar a verba para a soda cáustica da produção de sabão. Então, essa reciclagem do papel, ela auxilia as pessoas que trabalham com a reciclagem e gera a verba necessária para comprar a soda que é mais cara na produção de sabão. Então, já temos um destino aí para os papéis, né, para os papelões, para os livros, e também para o óleo de cozinha. Né? Muita gente aí sofre com o entupimento de canos da própria casa por conta do óleo que fica ali parado, que desce, começa a colocar esse óleo numa garrafa PET, né? Espera a panela esfriar, vira na garrafa PET e depois entrega na secretaria paroquial. É muito bem-vindo para o nosso projeto da produção de sabão ecológico. Para além disso, né, nós adotamos a praça ao lado da igreja, a qual agora se denomina Praça Padre Herman Donker, em homenagem ao nosso querido Padre Hermano, e vamos começar aí o projeto de revitalização da praça, de cuidado com a praça, e que é um cuidado de todos nós. Né? É um processo educativo para a nossa comunidade, para nossas crianças, adolescentes e jovens, para que a manutenção da praça ocorra realmente. Né? Para além disso, nós temos, vou começar da parte de baixo aí, as pastorais sociais atentas ao cuidado e à orientação básica para uma vida digna, como a pastoral da saúde, os vicentinos, pastoral da criança, da acolhida, entre outras. São pastorais que estão atentos às necessidades físicas, para as necessidades políticas, para as necessidades cidadãs, do exercício cidadão de seus assistidos. Então, são pastorais que precisam cada vez mais ser fortalecidas, não só pelos próprios membros, mas por toda a comunidade, para que permaneçam em exercício, para que permaneçam perseverantes e para que cada vez mais pessoas conhecendo o que essas pastorais e movimentos realizam, mais pessoas se interessem em fazer parte. Cada um de nós pode e deve fazer a diferença. A gente tem na nossa paróquia atividade física e acessível a preço popular. Como assim acessível? Adaptada conforme a faixa etária, né? A gente tem o funcional com a ginástica funcional com a Bárbara. Mais informações vocês podem ligar na secretaria paroquial. A gente tem fisioterapia e psicologia a preço popular. Muitas vezes a gente tem a emergência do atendimento da saúde mental, da reabilitação, da fisioterapia, e às vezes a gente sabe que o nosso SUS é maravilhoso, mas que pela demanda também tem ali as suas mazelas, podem ser processos morosos muito, muito lentos, né? E o preço popular ajuda com que mais pessoas tenham acesso. Então, a nossa paróquia também oferece esse trabalho. A gente tem a farmácia de distribuição medicamentosa gratuita. Então, existem alguns medicamentos na farmácia da igreja. O que é necessário? A receita médica, porque aí sim a gente tem essa distribuição gratuita. A gente não sai entregando remédio à torta e à direita a quem aparece. Tem todo um cuidado dessa análise medicamentosa. A arrecadação de alimentos para a composição de cestas básicas, né, que é para atender o direito básico da alimentação, para que as pessoas possam ter, de certa forma, a segurança alimentar, para que a família possa utilizar, às vezes, uma bolsa, o seu salário, para poder comprar um botijão de gás, tendo a certeza da alimentação. Então, a gente tem esse processo da cesta básica e é muito importante que todos colaborem.
os movimentos e grupos de oração, como a RCC, né, a Renovação Carismática, as Mães que Oram pelos Filhos, o Apostolado da Oração, Sagrada Face, entre outros. São movimentos que fortalecem o espírito. E quando a gente fortalece o espírito, a gente fica apto a servir. E às vezes aparecem pessoas necessitadas diante desse movimento e todos acolhem, espiritual, física, temporal. Então é importante a gente fazer parte desses grupos de oração também. A gente tem na paróquia aula de inglês a preço popular e por campanha. Então, o nosso professor, o Raul, ele faz as campanhas da aula de inglês com preço acessível. A gente sabe hoje o mercado de trabalho cobra a língua estrangeira, preferencialmente o inglês, e pessoas que tenham inglês têm oportunidades diferenciadas. Só que às vezes o cursinho do inglês é muito caro, às vezes o inglês ofertado na escola em 2, 3 aulas de 50 minutos não são suficientes para desenvolver a habilidade linguística do estudante. Então, esse acesso possibilitado pelo preço popular também faz diferença. Nós temos a comissão do ano jubilar voltada para estudos dos subsídios e elaboração de práticas de oração. Nós estamos no ano santo, o ano da oração. E aí a comissão do ano jubilar, ela estuda o material que é proposto sobre a oração, né? Nós estamos nesse momento com o material rezar hoje, vamos passar do rezar com salmos e vamos seguir os subsídios estudando esses materiais para que a gente possa encontrar práticas de orações acessíveis para toda a comunidade, para que a gente possa fazer práticas diversas de orações, para que as pessoas se interessem mais por esse momento espiritual que faz com que a gente se sinta fortalecido. Nós, nesse movimento, inclusive nessa formação, é uma campanha da PASCOM, né, a Pastoral de Comunicação. A Pastoral de Comunicação ela é voltada para uma comunicação efetiva e humanizada. Às vezes, a gente também, né, em nossa humanidade, temos nossas falhas na comunicação, mas buscando ser cada vez mais assertivos nesse processo, a ter essa comunicação efetiva, acessível a todos e humanizada no intuito não só de responder, mas tentar responder com o máximo de cuidado possível, de acolhimento, de escuta ativa, para que todas as pessoas queiram pertencer à comunidade, independentemente da religião que professam. Nós somos membros uns dos outros, é o lema da PASCOM, né? Somos membros uns dos outros. E é nesse exercício que a gente busca a nossa humanidade. Temos aí dentro da PASCOM uma diversidade de dons também, cada um com seu, pessoas de faixa etária diferentes, buscando fazer melhor, atender a comunidade na medida do possível e, claro, pessoas que queiram fazer parte dessa pastoral, entre em contato comigo, com Pedro, com a Laisa. Cabe sempre mais um, a Páscoa é igual coração de mãe, cabe sempre mais um e está sempre precisando de mais um, justamente porque a gente lida com o outro, com a comunicação, com o cuidado, com a acolhida, mediando aí todas as pastorais. E bem, temos ainda a promoção de eventos culturais acessíveis à comunidade. O que a gente está chamando de promoção de eventos culturais? As feiras, a festa junina, a festa de São Miguel, né? Vai começar agora a venda de pastel da pastoral familiar junto às mães que oram pelos filhos. Tudo com preço acessível para que a comunidade tenha a oportunidade de sair de casa para fazer algo diferente, com o preço que cabe ali no bolso, né, com um olhar atencioso, de fazer algo diferente dentro do nosso bairro, na praça do nosso bairro, valorizando os nossos espaços, tornando espaços de encontro, de fortalecimento espiritual, de fortalecimento ecoambiental, de fortalecimento social, para que cada vez mais possamos fazer a diferença onde a gente se encontra, não é mesmo? Então, pessoal, fora essas questões que eu mostrei, estamos aí iniciando um novo ano,
O Conselho Paroquial está voltando agora em fevereiro aos seus encontros regulares, com novas propostas. É um novo ano, é o ano santo, o ano jubilar. Vamos fazer a nossa parte, participar, né, com oração, fortalecendo a espiritualidade, cuidando da nossa casa interior, para que possamos também fortalecer o social, o cultural, o ecológico e vivenciar verdadeiramente a campanha da fraternidade, ecologia integral. Integral na íntegra de toda a formação do sujeito. Quando a gente fala de formação do sujeito, nós estamos falando das dimensões física, espiritual, mental, cognitiva, né, orgânica, ambiental, social, de tudo que compõe o sujeito. Nós somos agentes de transformação, nós seres humanos. E é nesse sentido que buscamos a nossa integralidade. Deus viu que tudo era muito bom. E nós somos guardiões para que tudo permaneça muito bom. Para a gente poder concluir então o nosso encontro, eu gostaria que todos nós voltássemos o nosso olhar, né, para São Francisco, para que nós voltássemos o nosso olhar para o canto, né, o Cântico das Criaturas, para que a gente, a exemplo de São Francisco, também possa valorizar todas as criaturas e a partir de nós mesmos fazer a nossa valorização para valorizar o outro, para valorizar a todas as criaturas e conseguir de fato colocar na prática tudo aquilo que a gente estudou, tudo aquilo que a gente trabalhou na semana passada e nos colocar em uma quaresma de exercício constante, tá certo? Muitas vezes a gente fala, eu vou fazer quaresma, vou ficar sem comer um chocolate, sem tomar refrigerante, sem tomar cerveja. Vamos fazer uma quaresma diferenciada, tá certo? Você deve cortar todos, né, os vícios que você acha que te faz mal, mas vamos converter esse corte em uma ação prática para a campanha da fraternidade, sendo cada vez mais solidários. Nós vimos hoje iniciativas da nossa paróquia, iniciativas do nosso bairro, né? Então, vamos fazer da nossa quaresma um exercício, né? Vamos participar dessas ações que acontecem, não só na paróquia, mas em toda a comunidade, e vamos fazer desse o nosso jejum, né? O nosso jejum é em exercício, em oração. Quaresma é período de oração. Peçamos, né, na oração da campanha da fraternidade esse fortalecimento. Reconheçamos no hino as nossas dificuldades e aquilo que a gente destruiu, mas que a gente quer recuidar, a gente quer retomar esse lugar de guardião. Vamos pegar isso para a gente, tomar posse dessas palavras, para que a gente torne essa ideia uma verdadeira prática comum, para que a gente faça a diferença. Dizem que a gente precisa de 21 dias para criar um hábito. Imagina que bonito nós vivenciarmos os 40 dias da quaresma trabalhando este hábito. Quando encerrarmos esses 40 dias, o hábito já vai estar sendo, já vai ter sido criado e a gente pode permanecer contribuindo com essas ações. A gente pode permanecer evoluindo nas nossas escolhas. E a gente pode tornar o nosso ambiente melhor. É a pequena ação que move o mundo. É a pequena ação que transforma a nossa casa comum e que dá exemplo aos nossos irmãos e irmãs. Então é isso, pessoal. O nosso encontro de hoje era para falar sobre as práticas, era para mostrar o que acontece na nossa região e gerar essa reflexão do que eu estou fazendo, o que eu posso fazer de diferente, como eu posso contribuir. E daqui para frente é com vocês. Conte com todos nós, agentes pastorais, para que possamos juntos, né, criar ali novas estratégias e nós, enquanto agentes pastorais, contemos também uns com os outros, fortalecendo a comunidade nessas práticas.
né? Que São Francisco de Assis interceda por cada um de nós, seja o nosso exemplo de ação, o nosso exemplo de humildade, o nosso exemplo de valorização da criatura. Assim seja. Muito obrigada a todos pela presença, pela participação. Hoje o nosso encontro aí foi mais curtinho, né? Não chegou a 1 hora, embora quase, mas espero que tenha sido muito rico para vocês. Fico muito feliz por vocês terem ficado até agora e conto com vocês para que nós possamos fazer essa revolução, essa mudança. Mas a principal revolução acontece na gente, tá certo? Então, boa noite para vocês. Nos vemos por aí em breve. Um grande abraço, tudo de bom.